Ai, sou recibo, ora será a mensagem. Glória a Deus. Nós estamos a estudar sobre o reino dos céus e sobre a operação do reino dos céus, e hoje avançamos um pouco mais dentro deste conhecimento, lendo com o favor de Deus no texto em Gálatas capítulo 3 e versículo 6. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, Gálatas 3:6, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Diga isso comigo: aqueles que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos ou todas as nações da terra, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Querido Senhor, damos-te graças do teu poder, da tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. O que é que significa de facto esta palavra? Depois do julgamento dos tempos de Noé, em que Deus se reserva o direito como juiz do universo de estabelecer juízo e julgamento sobre toda a terra, por causa da desobediência, por causa da perversão, por causa da maldade, por causa da maldição espalhada por todo o lugar. Ou seja, é grave, muito grave, viver sem Deus. Viver sem um compromisso firme e poderoso com Deus é perigoso. Eu vou repetir isto: é perigoso viver sem um compromisso firme com Deus. É perigoso porque as coisas podem correr muito mal. Muito mal. Lembre-se que você tem um inimigo que luta contra si. Um inimigo que vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Então, qual é este princípio das promessas de Deus ou da bênção de Deus? Repare como aqui está escrito, que diz que Abraão acreditou, confiou em Deus naquilo que Deus lhe dissera. Mas qual é de facto o segredo que está aqui escrito? Quando Deus criou as coisas e criou tudo, já estava tudo criado. No último dia, no sexto dia, criou o homem. Já estava tudo feito. Criou o homem e pôs o homem a ter domínio, a ter responsabilidade sobre toda a obra das suas mãos, sobre tudo o que estava criado. A seguir, nesta criação, vamos agora estudar nós como uma paráfrase, não é? Nesta criação de Deus, tudo está criado e o homem, no entanto, tem que o fazer em comunhão com Deus. Não pode fazer desligado de Deus. Porque o homem está aqui sobre esta terra, do ponto de vista das coisas que são naturais, e nós hoje percebemos isso muito bem, porque nós não vemos o mundo espiritual, a não ser que Deus nos mostre. A não ser que Deus rasgue, abra os nossos olhos espiritualmente para ter visão. Para ver seres celestiais, ver anjos, ou ver, não é? Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver. Nós ficamos fechados nesta dimensão física. Mas no princípio não era assim. Adão caminhava com Deus, falava com Deus cara a cara. Deus vinha falar com ele, combinar coisas com ele, acertar a agenda com Deus, preparar coisas para a frente com Deus. Deus deu instrução para Adão sobre os nomes dos animais. Você acha que Adão sabia tudo? Sabia os nomes todos? Deu os nomes. Isto é um cão, isto é um gato, isto é um periquito, isto é aquilo. Não. Deus deu-lhe sabedoria para colocar todos esses nomes. E deu-lhe sabedoria para gerir sobre esta terra.
E esse lugar extraordinário do encontro foi preparado por Deus, nem sequer foi preparado pelo homem, foi tudo preparado e montado por Deus. Este lugar extraordinário de encontro com Deus, de encontro com o poder de Deus, de encontro com a presença de Deus, o lugar de receber instruções de Deus, o lugar de receber a sua palavra. Esse lugar extraordinário foi chamado na Bíblia Éden, que significa no hebraico, de facto, o ponto, o lugar. O lugar, era chamado o lugar, só. Éden quer dizer isso, o lugar. O lugar preparado para ser o lugar de encontro. E foi Deus que preparou o Éden. Foi Deus que preparou o paraíso. Foi Deus que preparou esse jardim. Já sabemos que era um jardim e era um lugar de encontro com a glória de Deus, onde o homem recebia as instruções, falava com Deus, havia comunhão com Deus. Não encontramos doença, morte, sofrimento, lágrimas, tristeza, não encontramos nada. Encontramos apenas aquele lugar de encontro. Ele podia andar por outros sítios, pela terra, por outras partes, mas quando chegava aquele momento que ele sabia que era o lugar de encontro com Deus, lá ia ele ter com Deus. Esse lugar faz-me lembrar o que deve ser a igreja, um lugar de encontro com Deus, um lugar especial. Você pode fazer esse lugar de encontro com Deus todos os dias, até no seu quarto, ou no seu escritório, ou na sua sala, ou em qualquer lugar. Até no seu carro você pode fazer esse lugar de encontro com Deus. Amém? O domínio que foi entregue por Deus para Adão era um domínio sobre toda a terra. Deus não podia retirar isto. Deus deu-lhe, por escritura, deu-lhe esse poder. Deu-lhe: isto é teu, está nas tuas mãos. Domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo. Tens esse poder, tens esse domínio. Isto é teu. No entanto, ele não o podia fazer sem Deus. Pense, por exemplo, numa criança. Uma criança pode ser o herdeiro de uma riqueza fantástica, mas aquela criança não é, por ser criança, por não ser capaz de tomar as melhores decisões, vai ter que ter alguém que o ajude a decidir. Quem é que me entendeu? Consegue me entender? Então, a pessoa que sabe tudo, que conhece tudo, que tem capacidade muito maior e melhor, é a pessoa que vai conduzir as coisas. Por isso é que Deus quer conduzir, dirigir a nossa vida, porque nós, não sei se já reparou, não sabemos tudo. Também não podemos tudo. Não conhecemos as consequências de tudo. Portanto, se deixarmos Deus dirigir, Deus vai dirigir-nos e vai fazer-nos triunfar e ter sucesso sobre os empreendimentos da nossa vida. Se nós deixarmos. Porquê que o pastor diz isso, se nós deixamos? Porque há gente que escolhe não querer, que escolhe não deixar, que diz: eu faço por mim, eu não preciso de nada. O que é que Adão e Eva fizeram? Fizeram isso mesmo. Preferiram ouvir a outra voz do diabo que diz: tu sabes tudo, tu tens tudo, tu és como Deus, tu não precisas de nada. Para que é que estás sempre a perguntar, a pedir para Ele dirigir? Para que é que estás sempre com os joelhos dobrados a falar com Ele e a pedir essas coisas? Não precisas disso, tu sabes tudo, tu podes tudo. Então, Adão e Eva pensaram sobre isto e decidiram ir por essa via. Essa via sem Deus. Esta via sem Deus teve consequências terríveis. Mas teve numa primeira análise, o que eles de facto, na verdade, fizeram. Eles expulsaram Deus dessa terra. Quem é que me está a entender? Mas o homem tem poder para isso? Para pôr Deus fora? Deus entregou-lhe a ele. Se o seu pai lhe der um carro e você decidir passar o carro para outra pessoa, você tem poder para isso. Então, se o carro está no seu nome, você assina o documento e dá o carro ao outro. Deus deu ao homem, mas o homem assinou e passou para quem?
para o diabo. Espiritualmente, ele passou a mandar, passou a ter domínio, passou a exercer domínio. E Deus, agora para vir a esta terra, como é que vem? Chamou, convidou a Noé. Noé ouviu e veio. Depois a Enoque, andava Deus com Enoque. Enoque era um profeta de Deus, até o dia em que a corrupção se instalou cada vez mais. Deus tomou Enoque e levou-o para a sua presença. Nos tempos de Noé, a corrupção aumentou a tal ponto que não fizeram caso nenhum da pregação de Noé. Noé pregou durante 100 anos e nenhum só se converteu. Foram só os da casa dele, 8 pessoas, já contando com ele. Que desânimo. 100 anos a falar, ninguém quis saber. Consequência disso, no final desses 100 anos, Deus trouxe o juízo que tinha dito que ia fazer. Ou seja, Deus não se demitiu desta terra. Deus continua a ser Deus, Criador dos céus e da terra. Deus continua a ser juiz de todo o universo. O juízo veio. Depois disso, apareceu um homem chamado Abraão, com quem Deus falou. Nós estamos a repetir a mesma coisa desde Adão e Eva, está a entender? Deus falou com Noé, Deus falou com Enoque, Deus falou com Abel. Deus recebia de Abel, mas não recebia de Caim. Então de Caim decidiu matar Abel. Aquilo era uma família com problemas. Não acha? O diabo entrou por lá dentro. Eu diria até entrou a matar. Entrou mesmo. Mas Abraão aparece e ouve Deus aos 75 anos. E Deus diz: eu tenho a minha bênção para derramar sobre esta terra. Preciso de alguém que me ouça, que preste atenção, que siga o meu caminho, que siga os meus princípios. Por que é que Deus fez isso? Porque Deus quer intervir nesta terra. Deus quer intervir nesta terra. Escreva essa frase que nós se calhar vou lhe perguntar mais uma vez ou duas sobre isto. Porquê é que Deus chamou? Porquê é que Deus chama? Porquê é que Deus convida? Porque Deus quer intervir nesta terra. Então porquê é que Deus não pode intervir assim somente por Ele? Salmo 115, versículo 16. Porquê é que Deus não pode intervir? Por favor, veja. Nós já vimos os outros textos, não é? Leia comigo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a Ele aos filhos dos homens. Ou seja, esta terra Deus entregou ao homem. A terra, Deus entregou a responsabilidade desta terra, Deus entregou ao homem. Passou-a por procuração para o homem, passou-a por direito de justiça para o homem. Deus não pode agora intervir sem ser através daqueles que o ouçam, que o respeitem, que o adorem, que o louvem, que o queiram, que o desejam. Deus não vai intervir. Aquelas pessoas ignorantes que dizem: então e o mundo? Então Deus, onde é que está Deus? As criancinhas que morrem, os que sofrem, os esfomeados do mundo, as guerras, Deus não faz nada. Mas Deus entregou, bastava conhecer um versículo da Bíblia, este. Deus entregou a terra ao homem. Nos céus, todo o poder nos céus está nas suas mãos. Mas a terra Ele entregou ao homem. Por isso o que acontecer aqui é da responsabilidade de quem? É de Deus? Imagine que o seu pai deu-lhe uma casa. Essa casa é sua. O que acontecer à casa, o estado da casa, a limpeza da casa, é da responsabilidade de quem? Ele deu uma casa, ele agora que limpe. Deu uma casa, ele que cuide. Deu uma casa, ele é que é responsável. Deu-lhe a casa, é sua. Agora trate. Agora cuide. Agora zele por isso. Agora faça um seguro da casa e pague o seguro. Quem é que me está a entender?
Quando a Bíblia diz de uma forma tão simples estas coisas e as pessoas fazem de conta, ainda culpam Deus pelo estado em que o mundo está, quando a responsabilidade é exclusiva da humanidade, do homem, das más decisões, das más políticas, das más opções, da vida que as pessoas vivem, da perversão com que vivem, de virar de costas virados para Deus, não querem saber de Deus, e culpam Deus, Deus que faça, Deus que tome conta. Mas Deus deu-lhe a si. Deus vai-lhe pedir contas daquilo que lhe deu, que é diferente. Quem é que me está a entender? Deus vai pedir-nos contas daquilo que nos deu, daquilo que colocou nas nossas mãos. Os céus são do Senhor. Quando Jesus ensinou a oração, Ele disse, há uma oração que eu quero que vocês orem todos os dias, nas suas fases, nas partes que essa oração tem, e disse, Pai nosso que estás no céu, santificado ou glorificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6. E depois diz assim, a segunda parte da oração, logo a número 2, diz, o assunto número 2 que você tem que orar. Venha o teu reino. Que venha o teu reino. O teu reino. O teu reino. E que a tua vontade, como é feita nos céus, seja feita sobre a terra. Veja que esta oração é exatamente aquilo que Adão e Eva bloquearam com Deus. Não vai ser feita aqui a tua vontade, não vamos ver aqui o teu reino, vamos ver aqui isto, à rédea solta, a fazer o que nos dá na realíssima gana, e não queremos o teu reino, nem queremos saber da tua vontade. Quem é que me entendeu? Quando Jesus ensina a orar, dizendo que isto tem que ser reposto, tem que ser restaurado, você deve orar isso pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu negócio, pelas suas finanças, deve orar isso pela sua saúde, a tua vontade, o teu reino operar, a tua vitória operar sobre a minha vida. Não quero viver desligado de Deus. Esse é o nosso assunto que nós estamos a tocar hoje sobre, se alguém quiser viver desligado de Deus, pode viver desligado de Deus. Porque nós não fomos criados como o resto da criação, que tem um chip que faz sempre a mesma coisa. O macaco faz a macacada sempre igual, o cão faz as mesmas coisas, o gato faz as gatices todas iguais, sempre, toda a vida. Não há ali criação, não há ali criatividade, não há ali invenção, não há ali um conhecimento acumulado e adquirido que se passa de geração em geração. Não existe. O cão não vai para a escola, pode ir para aprender a levantar a patinha, etc. Mas o cão não fala, nem toca piano, nem fala francês. O cão não fala nada, não diz nada que não seja aquele chip que lá está dentro que lhe permite só fazer as mesmas coisas sempre. Mas são espertinhos, são uma maravilha. Eu sei, são fantásticos. Até têm características melhores que as nossas em muitas coisas. Ouvem melhor, ouvem mais longe. Têm uma resistência e correm e podem dar umas dentadas, coisa que nem todos podem gabar disso. Enfim, há muitas coisas que têm uma capacidade de um leão, a força que tem um elefante, a força que tem... Não estamos a comparar-nos com o reino animal. Quer dizer, agora, onde é que está o espírito? Onde é que está a criatividade? Onde é que está a capacidade deles dizerem sim ou não para Deus? Não têm essa capacidade. Eles fazem aquilo que lá está dentro, incrustado neles, naquele chip com que estão criados, e não há espírito. Tem uma mini alma e um corpo, mas não tem espírito. Quando morre, acaba-se tudo. Quem é que me entendeu? Não existe mais vida para além de nada. Consigo, cuidado, eu disse, cuidado. Quando nós aqui fechamos os olhos cá em baixo, abrimos do outro lado. Estamos diante do trono de Deus. O que é que vivemos? Como é que vivemos? Vivemos com Deus ou sem Deus? É que a eternidade é alguém que vive aqui com Deus, vive com Deus para sempre. Alguém que aqui rejeita Deus, vai para onde? Vai para um lugar de condenação, porque não há outra forma. Lembre-se que Adão e Eva foram expulsos do paraíso depois de expulsar Deus desta terra. E veja o sofrimento sobre esta terra ao longo destes milhares de anos, de tanto sofrimento, de tantas guerras, tantas misérias, tantas angústias, tanta destruição, tudo causado por causa dessa ação. Esta ação teve consequências absolutamente terríveis. E para Deus intervir sobre esta terra, teve que chamar por alguém que fez caso dele, porque ele quer intervir. Não é que Deus não queira intervir.
Mas Deus passou uma procuração com plenos poderes para o homem, e essa procuração ainda não foi revogada, essa procuração está ativa, e o homem é que tem poder sobre esta terra. Amém? Então Deus quer intervir, sim ou não? Então Deus prometeu estas bênçãos. Então tudo aquilo que você vê no Velho Testamento e no Novo Testamento, como a manifestação de milagres, a manifestação de coisas extraordinárias que Deus faz, do sobrenatural de Deus. Deus abriu o mar e um povo inteiro passou. Deus mandou o povo cercar as muralhas de Jericó e as muralhas caíram. Aquela parte toda do sobrenatural que Deus faz, que Deus operou, que Deus realizou. Deus em casa da viúva de Sarepta com Elias. A farinha nunca mais acabou e o azeite nunca mais acabou. E a comida não acabou, começou a aparecer comida naquela casa. Sem eles fazerem nada, sem terem até que trabalhar. Como é possível isto? Para haver farinha é preciso haver cereais. Os cereais têm que ser semeados, têm que crescer, têm que ser regados, têm que tudo, e depois aquele processo todo transforma-se em farinha. Deus faz aparecer a farinha assim. Olha para o Novo Testamento. Deus fez aparecer água em vinho assim. Olha para o Novo Testamento. Jesus pegou em 5 pães que puseram na mão dele. Ao colocar os 5 pães na mão dele, esses 5 pães passaram para debaixo da jurisdição do reino dos céus. O reino dos céus operou. Como é que aparece tanto peixe e tanto pão de repente? E multiplica-se tudo. E comem cerca de 20.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos. Quem é que faz isto? Então nós estamos a perceber que o reino dos céus tem recursos, poder, capacidades que ultrapassam tudo do que nós podemos imaginar. As coisas que são difíceis ou impossíveis, porque nós vivemos neste mundo, neste sistema do mundo, e achamos que tudo o que a pessoa tem que fazer é, se alguma coisa correr mal, trabalha mais, aumenta, em vez de trabalhar 7 horas, trabalha 14, ou 18, ou 20, dorme 4, e acorda logo, começa a trabalhar, põe os motores a funcionar. Pode ser que através de muito, mas nós olhamos para aqui e vemos coisas a acontecer que não têm nada a ver com um super trabalho, tem a ver com uma super bênção, com uma super promessa e com uma super presença de Deus, que faz aparecer soluções e respostas que nós não podíamos conseguir criá-las por nós próprios. Como é que de água aparece vinho? O processo do vinho, você sabe como é. Tem que ser plantadas, em primeiro lugar, as videiras. Depois as videiras vão dar uvas. Depois as uvas. É um processo todo. Deus passa por cima do processo todo, o seu reino, acelera os processos de tal modo. O reino dos céus tem uma capacidade de poder acelerar coisas que nós nem imaginamos. De poder fazer aparecer já, não só o peixe. O peixe primeiro é um peixinho, depois o peixinho cresce, depois o peixinho dá peixinhos, depois os peixinhos crescem, depois os peixinhos dão outros peixinhos, depois os peixinhos são pescados, são fritos, são assados, são cozidos, depois é que aparecem na mesa. Aqui foi tudo acelerado. Diga para o seu irmão, meu Deus, acelera tudo, Senhor. Então nós estamos a tratar sobre o poder do reino dos céus. É um poder do reino dos céus que nós queremos saber mais. Quantos é que querem saber mais disto? Eu tenho estado a estudar sobre isto, eu estou fascinado com isto. Sinceramente, eu estou fascinado com isto. Porque nós podemos fazer uma leitura da Bíblia toda, desde as coisas do Velho Testamento até as coisas do Novo Testamento, através da leitura do reino dos céus, a operação do reino dos céus que ultrapassa as nossas capacidades e os nossos limites. Já imaginou então um bocadinho o que é que seria esta terra se não tivesse havido este curto-circuito, esta interrupção com Adão e Eva? O que seria esta terra hoje se o paraíso de Deus tivesse crescido sobre toda a terra? E se aquele jardim que Deus criou e preparou para o encontro com o homem dissesse agora pega nesse jardim e estende-o pela terra toda e faz esta terra toda um paraíso? Como é que seria hoje? Onde é que estaríamos hoje? Como é que seria
na exploração desta galáxia onde nós estamos. Como seria a Lua hoje, o resto da criação, terminando a Lua, terminando os planetas do sistema solar em que nós estamos. Como seria hoje? Como seria hoje Marte? Como seria hoje? Como estaria o mundo hoje com a ciência de Deus, conhecimento de Deus, com o reino dos céus a operar sobre esta terra? Ficamos fechados aqui. O resto da criação ficou suspenso aí à volta. Porque não fomos dignos de dar continuidade com o reino dos céus àquilo que Deus queria fazer. A continuidade interrompeu-se. Ficamos aqui. E mesmo assim, às vezes nem merecemos aqui estar. Estou a falar dos seres humanos, do modo geral. Tanta corrupção, tanta perversão, tanta bandidagem, que Deus teve que fazer desaparecer Sodoma e Gomorra. Tanta loucura, tanta maluquice, que Deus teve que interferir várias vezes com juízos e julgamentos, através da história da civilização. Amém? Quer dizer que viver sem Deus é possível, mas tem uns custos altíssimos. Viver de costas viradas para Deus é possível, mas os custos, pode contá-los, que eles vêm. Agora, você tem uma coisa muito inteligente que tem que fazer. Quem quiser viver sem Deus, que viva. Mas não é comigo. Quem é que me entendeu? Quem quiser viver sem Deus, siga. Agora, eu não quero estar perto, porque quando lhe cair em cima alguma coisa, eu não quero estar perto. Não quero que sobre nada para o meu lado. Ai, meu Deus. As manifestações do reino dos céus em tudo aquilo que você vê nas Escrituras são absolutamente fantásticas. As bênçãos de Deus. Todos os que participaram, todos os que se envolveram, todos colaboraram. Pedro um dia ouviu Jesus acerca do reino dos céus. A seguir, Jesus pediu-lhe o barco, ouviu pregar, pediu-lhe o barco. Agora, Jesus ensinou e pregou. Agora disse para Pedro, agora fazei-vos ao mar e de pescar. Pedro disse, andamos toda a noite. Jesus não somente falava do reino, mas Jesus demonstrava o reino. Amém? 1 Coríntios 4:20 diz isso, o reino dos céus não constitui apenas de palavras, de ensino, de palavra, de conhecimento. O reino dos céus é demonstração de poder. Assim que quando Jesus chegava, falava do reino dos céus, mas depois demonstrava, leia comigo, porque o reino de Deus, aqui diz o reino de Deus, é igual, não consiste em palavras, mas em poder. Jesus mostrou para Pedro como era a operação do reino. Ele falou, pregou e ensinou. E a seguir diz agora lançai as redes. Ele foi, lançou as redes e diz, vais ver o reino dos céus a operar, vais ver o reino do poder de Deus a operar. E Pedro fez uma pesca absolutamente espantosa. Repare que Jesus tinha pregado 1 hora antes. E você não viu Pedro correr aos pés de Jesus e prostrar-se aos pés dele? Pois não? Não viu. Mas quando viu a pesca, ou seja, nós chegamos a um tempo, preste bem atenção ao que eu vou dizer, nós chegamos a um tempo em que Deus vai manifestar o seu reino com tanto poder na nossa vida, na sua casa, nos seus filhos, na sua família, naqueles que o buscam, naqueles que o desejam, naqueles que o amam, naqueles que... vai manifestar o seu reino. Não vão ser palavras, só palavras, vai haver manifestações em tudo, nas finanças, nos seus filhos, no trabalho, nas coisas que são tão visíveis, em milagres, em curas, em revelação, em profecia, em conhecimento de Deus, em milagres tão poderosos de Deus que disse, mas isto era impossível, disseram-me que não era possível. Mas logo a seguir aconteceu. Disseram que não podia ser, mas mudaram de ideias, glória a Deus. Diga isso comigo, Senhor, ordeno que esse diabo muda de ideias em nome de Jesus. O reino dos céus a manifestar-se. O poder de Deus, que poder é este? É o poder do reino dos céus, o poder dos recursos celestiais. Por essa causa, você ora em línguas, bastante, porque é a linguagem dos céus. Por essa causa, você mantém uma comunicação aberta com Deus. Porque este poder disponível para os filhos de Deus é o poder, a sabedoria, os recursos de Deus, os impossíveis de Deus, nesta parceria que nós estabelecemos com Deus. Lembre-se que aquilo que Adão e Eva recusaram foi a parceria de viver com Deus, coisa que você não pode recusar.
Pelo contrário, por essa razão é que estamos aqui. Por querer viver com Deus, querer receber de Deus, querer caminhar com Deus. No Éden essa parceria foi perdida. E foi perdida com a parceria com Deus, foi perdido o acesso ao sobrenatural de Deus. Foi perdido o acesso às bênçãos e aos milagres de Deus. Deus procurou pessoas porque Deus quer intervir sobre esta terra. Amém? Quer intervir na nossa vida. Mas não vai intervir sem os princípios. Pôr Deus em primeiro lugar, o reino dos céus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Se buscares primeiro o reino dos céus, todas as outras coisas, quais coisas? As coisas que você está a pedir, o que está a precisar. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Esta viúva de Sarepta colocou aquele bocadinho de pão primeiro na mão de Deus e o resto todo ficou debaixo da bênção de Deus. Foi acrescentado. Amém? E como isso, qualquer coisa que você está a orar ou está a pedir, lembre-se que coloque esse bocadinho na mão de Deus e o resto vai ser acrescentado, vai ser protegido pela bênção de Deus, vai ser guardado pela presença de Deus, vai ser impedida a ação maligna para vir contra si, para roubar, matar e destruir. Deus queria agir sobre esta terra e era preciso alguém que respondesse à sua voz. E aqui chegamos nós ao capítulo dos mais difíceis da oração. Deixe-me dividir nesse aspecto a oração em duas partes. A oração mais fácil que nós podemos fazer é a oração que você vê na Bíblia, que é chamada oração pela palavra. Você toma a palavra de Deus, combate com a palavra e o diabo tem que ir embora. Amém? Você diz, está escrito, Deus supre todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. E combate, nada me faltará. Combate com a palavra de Deus e diz, essa enfermidade eu não aceito doença, porque está escrito que na cruz Jesus levou toda a enfermidade, toda a doença, por isso todo sintoma está condenado a desaparecer. Ordeno que seca todos os sintomas, estou curado da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Você pode combater com a palavra, pega na palavra de Deus, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Essa é a promessa de Deus para os filhos de Deus. Amém? Então, as promessas de Deus que você fala, que declara, que combate, é um combate como Jesus combateu contra o diabo em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, na tentação do deserto, quando Jesus repetiu 3 vezes, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele disse, repetiu com a palavra, está escrito, essa parte da oração. Há outra parte da oração, que é a parte que nós precisamos aprofundar mais, que é a parte em que você ouve a instrução de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, que você olha e conhece e vê na Bíblia Jesus a escrever no chão, na areia, a perguntar ao Pai na ligação direta o que é que eu digo, como é que eu respondo, o que é que eu faço. Chegando, Pedro perto de Jesus disse, Senhor, estão aí os romanos a pedir o pagamento dos impostos. E Jesus disse, vai ao mar, pesca um peixe, abre a boca do peixe, lá dentro está a moeda, paga o teu e o meu. Eu imagino Pedro a coçar na cabeça o caminho todo. Tanto peixe eu pesquei toda a vida, nunca vi o peixe porte-monnaie, nunca vi um peixe porte-monnaie, não sabia que havia um peixe porta-moedas, não sabia que havia um peixe mielheiro, exato, um porquinho mielheiro já tinha ouvido falar, o peixe mielheiro não, um peixe mielheiro com a moeda na boca, à espera de eu o ir buscar. Como é que ele apanhou o anzol? Com a moeda na boca. Aí ter feito assim, puxou a moeda para o lado para ferrar o anzol, só pode ser. Isto é impressionante. Mas estas instruções, destas coisas absolutamente fantásticas, fora do normal, que Deus preparou, você vai ter que ouvir. Porque elas nunca são iguais. Você não vê na Bíblia 2 milagres iguais. Você vê para o paralítico de Betesda, levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas vê à porta do templo com Pedro e João, chegaram à beira do paralítico, os dois agarraram e puxaram-no para cima com força. Você não vê 2 milagres iguais. Você não encontra na Bíblia 2 milagres iguais.
Porque a diversidade de Deus, a capacidade do reino dos céus é tanta para inventar, para criar, para fazer acontecer coisas. O que vê são as pessoas a buscar e a pedir instruções. Senhor, o que é que eu faço? E Deus agrada-se tanto disso. Por causa disso, o rei David é o único rei que nunca teve uma derrota nas batalhas. Se você ler as crônicas dele, David perguntava sempre: o que é que eu faço? Como é que eu faço? Ouvia Deus, ouvia Deus. O desejo dele ouvir Deus, ter as instruções de Deus. De quem é que ele aprendeu isso? Para trás na Bíblia, para trás nos profetas. Você vê as instruções de Deus. Algumas instruções que até as pessoas nem queriam aceitar. Lembra-se das instruções de Deus para Naamã? Com Eliseu? Naamã chegou lá da Síria, o grande general que tinha dado grandes batalhas ao rei da Síria. E a menina que tinha sido levada, israelita, que tinha sido levada como escrava para lá, disse: se o senhor general fosse à minha terra, tem lá um grande profeta, ele diria ao senhor o que tinha que fazer. Então ele foi e escreveu cartas para o rei a pedir onde é que estava o tal profeta. E o rei, depois de se zangar, mandou lá ao Eliseu. E chega ele todo cheio de carros e carruagens e soldados e tudo, todo bem vestido, de tocado na cabeça e de tudo, umas chancas enormes por baixo para ficar grande, e chega ali todo aperaltado como o senhor grande general. Eliseu nem à porta veio. Isto não é diplomacia nenhuma. Isto não é maneira de se receber uma pessoa tão importante. Nem à porta foi. Mandou de lá de dentro um recado que lhe transmitiram: vai ao rio e lava-te 7 vezes. O homem não gostou. Mas eram as instruções de Deus. Quem é que me entendeu? Eram as instruções de Deus. E comigo instruções. É que se alguém seguir as instruções de Deus, vai funcionar. E eu falo-lhe por mim. Custa-me menos orar e batalhar com a palavra e expulsar o mal e fazer alguma coisa. Isto não me custa nada fazer isso. Custa-me mais um bocado, ou tenho que desenvolver mais isto, de ficar calado, de ficar quieto, de receber revelação, de receber instruções de Deus, de acalmar tudo à minha volta e de ficar parado a receber direção de Deus. Porque nós não estamos acostumados tanto a esta parte de dizer: Senhor, dá-me instruções, diz-me o que é que eu faço, como é que eu faço, diz-me quais são os passos que eu devo dar, os procedimentos que devo dar, diz-me as tuas instruções. Mas é nas instruções de Deus que está o milagre. E todos os milagres que você vê aconteceram com instruções de Deus. O mar abriu com as instruções de Deus. Moisés estendeu a vara, deu uma ordem e abriu o mar. As muralhas de Jericó caíram com as instruções de Deus. A água foi transformada em vinho com as instruções de Deus. Os peixes e pães foram multiplicados com as instruções de Deus. Bem dizia Maria, a mãe de Jesus, quando disse: fazei tudo o que Ele vos mandar fazer. Porque ouviram que seguindo as instruções não vai falhar. Que Deus nos ajude a nós todos a entender que o poder já está do nosso lado, mas que nós não conseguimos ativar o reino dos céus a funcionar em nossa vida sem seguir as instruções de Deus. E precisamos de acalmar no meio da tempestade, no meio das coisas à volta, para ouvir as instruções de Deus e para depois poder dar uma ordem. Jesus fez isso no meio da tempestade, levantou-se, deu uma ordem e os ventos e o mar ficaram quietos. Amém? Faça isso hoje e espere ver respostas deste poder de Deus. Quantos recebem? Diga comigo: Senhor, receba a Tua palavra, receba o Teu poder em minha vida, receba a Tua bênção na minha vida. Quero ver este domínio a operar sobre mim, como eu vejo na Tua palavra. Em nome de Jesus,